Muito obrigado, excelentíssimo senhor ministro. Senhoras e senhores presentes, membros da comissão, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o honroso convite de Vossa Excelência para, na qualidade de presidente do CBMA, trazer aqui algumas reflexões que possam contribuir com o trabalho de Vossas Excelências. Talvez frustrando um pouco os presentes, eu gostaria de, e como o tempo é curto, eu gostaria de iniciar a minha exposição pelas conclusões. Sugestões com relação à lei de arbitragem e sugestões com relação à lei de mediação. Devo esclarecer que eu não sou advogado, não sou jurista, não sou árbitro. Então, eu vou falar em outra condição que mais adiante eu vou esclarecer aos senhores. Mas gostaria de dizer que, na minha convivência no mercado de arbitragem, eu entendo que existem na Lei 9.307/96 diversos pontos a serem aperfeiçoados. Peço licença ainda para não abordá-los. Diretores do CBMA que ocupam cargo na Comissão de Arbitragem da OAB Rio de Janeiro vão certamente apresentá-los e terão melhor embasamento técnico do que eu. Prefiro manifestar minhas observações sob o ângulo do interesse do desenvolvimento do mercado de arbitragem no Brasil. Penso que não se deve, nesse momento, mexer na lei. Podemos viver um bom tempo ainda com os aperfeiçoamentos introduzidos pela apreciação do Poder Judiciário. Não vejo movimentação entre os agentes do mercado relativamente à insatisfação com a lei. Com relação à lei de mediação, também peço licença para não entrar em detalhes específicos, porque a nossa vice-presidente de mediação virá também esta semana à comissão, trazendo sugestões através de outra organização e que são, pelo CBMA, endossadas. Penso, porém, de forma diferente do que penso sobre a lei de arbitragem. Reconheço a necessidade de um marco legal para ajudar a mudar toda uma cultura no Brasil, substituir a cultura do litígio pela cultura do diálogo. E este é um trabalho de alguns anos. Sugiro, contudo, que as fundações dessa legislação nova sejam fincadas no setor privado da economia, o que significa dizer criar, deixar crescer e desenvolver um mercado privado de mediação. Gostaria de fazer uma ligeira apresentação do CBMA e talvez os senhores entenderem o esforço e o trabalho que nós estamos fazendo lá no sentido de encontrar um espaço no mercado de arbitragem e mediação e ajudar a desenvolver esses mercados. O CBMA é uma associação civil com personalidade jurídica própria, com sede no Rio de Janeiro, sem fins lucrativos, que tem como objetivo atuar na administração de arbitragem e outros meios de resolver conflitos de interesse ou divergências fora do judiciário, bem como exercer atividade de divulgação, estudos e pesquisas, além do treinamento, preparação, formação e aperfeiçoamento de pessoal especializado no campo. O CBMA foi fundado em 2002 por 3 entidades de classe empresariais: a Associação Comercial do Rio de Janeiro, a FENASEG, que é a Federação Nacional das Companhias de Seguro, e a FIRJAN, Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, sob a liderança de uma figura que eu tenho certeza o nosso ministro deve conhecer bem, desembargador Cláudio Viana de Lima, assessorado por ilustres advogados e arbitralistas, dentre os quais destaco os professores Pedro Batista Martins e José Maria Rossani Garcês. A pedido do então presidente da Associação Comercial, Arthur Sendas, e na qualidade de vice-presidente da Casa, na ocasião,
fui designado para também assessorar o desembargador Cláudio nesse seu desafio, colocando todas as facilidades da Casa de Mauá à disposição dele. Com o falecimento do desembargador antes da fundação do CBMA, assumiu como seu primeiro presidente o ilustre professor Teófilo de Azeredo dos Santos, que permaneceu na presidência até abril do ano passado. Em abril de 2012, o professor Teófilo foi conduzido ao cargo de presidente de honra, fazendo companhia desse cargo a outra ilustre personalidade, o senador Marcos Maciel. Eu fui escolhido para ser o novo presidente do CBMA com a incumbência de imprimir um novo impulso à organização. Sou grato ao professor Teófilo pelo CBMA que ele nos legou, com excelente conceito de profissionalismo e idoneidade junto ao mercado. Fica a pergunta, por que eu, que não era advogado, árbitro, nem jurista, por que eu, então, presidente da FENASEG, que creio que todos os senhores conhecem, um brilhante advogado, Jorge Lário Gouveia Vieira, defendeu a tese de que o CBMA, nesta nova fase, deveria ser dirigido por um empresário. Contribuiu também o fato de eu ser benemérito da Associação Comercial, membro do seu Conselho Superior, e de ter sido, tempos atrás, diretor na FENASEG. Acredito que pesou também na indicação o fato de eu ter participado, junto com Jorge Lário, da equipe que criou a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, a agência reguladora do mercado de capitais. Essa equipe foi liderada pelo Roberto Teixeira da Costa, por coincidência, hoje também presidente de uma Câmara de Arbitragem, a Câmara da BMF Bovespa, e que estará amanhã aqui com os senhores. Jorge Lário e eu também fomos companheiros, quando ele, então presidente do IRB, na criação do CODISEG, Comitê de Divulgação do Seguro, uma entidade criada para pensar um verdadeiro think tank para o desenvolvimento do mercado de seguros brasileiro. Acho que essa experiência com uma regulação de um mercado e desenvolvimento, porque a regulação compreende também a proteção ao mercado, e o desenvolvimento, o trabalho para desenvolver o mercado de seguros no Brasil ajudou bastante nessa indicação. E, portanto, é nessa qualidade de empresário, diretor de entidades de classe de empresários, homem de marketing com experiência em regulação e desenvolvimento de mercados, negociador e mediador de conflitos empresariais, consultor de gestão e conselheiro de empresa, que eu gostaria de conversar hoje com os senhores. O que fizemos até agora no CBMA, passado um ano da minha assunção à presidência? Constituímos uma bela equipe de vice-presidentes e diretores, todos do mercado. Reestruturamos a Secretaria-Geral. Obtivemos recursos financeiros adicionais dos fundadores para investir em novas instalações e equipamentos em atividades de marketing. Isso é uma coisa muito importante. Conseguir recursos para investir neste mercado. Modernizamos nosso site. Reformulamos os regulamentos de arbitragem e mediação com o cuidado, diante da sua entrada em vigor, fosse colocado em audiência pública, o que efetivamente ocorreu e eles entraram em vigor em 1º de fevereiro desse ano. Revisamos nossa tabela de custas e a tabela de honorários de árbitros e mediadores que estavam sem ser mexida desde 2002, desde a fundação da entidade. Revimos e ampliamos nosso quadro de árbitros. Estamos, no momento, enviando convites para aqueles integrantes do quadro antigo que gostaríamos que permanecessem e convidando novos membros. Ficaremos com uma ampla lista de árbitros. Criamos o quadro de negociadores e mediadores e estamos convidando os escolhidos. E iniciamos um intenso programa de visitas a escritórios de advocacia e empresas para vender os nossos serviços. Gostaríamos de fazer um breve comentário sobre o quadro de árbitros. Consta sobre o assunto o seguinte no nosso regulamento. As partes poderão nomear árbitros dentre aqueles membros ou não do corpo de árbitros do centro, etc. Outro artigo, quando couber ao centro a nomeação de árbitros, o centro terá ampla liberdade na escolha da pessoa que entender adequada,
podendo recair sobre aqueles constantes no seu corpo de árbitros. Eu faço essas observações porque tomei conhecimento de algumas discussões nessa comissão. Eu gostaria de dizer que eu entendo como fundamental e gostaríamos que fossem preservados por esta douta comissão o direito e a liberdade das câmaras se organizarem como bem entenderem, para disputar competitivamente o mercado. Temos uma convicção sedimentada nesses muitos anos de trabalho com mercados. Não existe nada melhor para os interesses do consumidor de um determinado mercado que a competição no lado da oferta. Não gostamos de cartórios, monopólios e cartéis. Gostamos da competição. Quanto mais cerceado é um mercado, mais os empresários vão buscar saídas através dos cartórios, dos monopólios e cartéis. Penso que não mexer na lei de arbitragem nesse momento, porque me preocupa não o trabalho dessa douta comissão. Eu tenho certeza que daqui vai sair um trabalho excelente, pela presidência do excelentíssimo ministro. O que me preocupa é quando o trabalho aqui produzido for ser debatido no Senado, no Congresso. E por que essa preocupação? Eu li, para os que estiverem interessados, Cadernos de Direito Fundação Getúlio Vargas, seminário número 34, de março de 2010, onde o professor Pedro Batista Martins discorre sobre o trabalho que foi conseguir a nossa lei de 96. Segundo ele, Petrônio Muniz, que eu não sei quem é, diz que é uma lei de cidadania. Ela não é uma simples lei. Ela muda a cultura, abre uma porta de acesso à justiça. E o Pedro destaca todo o trabalho que as pessoas envolvidas com a lei tiveram e diz: foi uma briga muito grande. O senador Marco Maciel virou vice-presidente, como tal, ajudou muito no trâmite dessa lei no Congresso Nacional. No Congresso Nacional e no Senado, ela demorou 3 meses para ser aprovada, passar por todas as comissões. Demorou mais na Câmara dos Deputados pelo fato de termos uma CPI dos anões do orçamento. E por aí vai. No último minuto, para ser aprovada, um deputado do Partido X, que eu não vou dizer, os senhores leiam, por favor, se tiverem interesse, e outro do Partido Y, propuseram 12 emendas na lei de arbitragem. Elas não eram necessárias, mas várias delas conseguiam, por incrível que pareça, retroceder a arbitragens a anos anteriores a que se encontrava quando o projeto foi encaminhado para o Congresso Nacional. O nosso trabalho de vender os serviços da Câmara não é um trabalho fácil, eu me dou conta hoje. Existem câmaras já estabelecidas no mercado, mas não é a competição com elas que nos assusta, nem vejo problemas nisso. Tem até muito bom relacionamento, tem participado de reuniões com a Câncer-CBC, com a Fiesp-Ciesp, a Fundação Getúlio Vargas, com a Camarb, e tem sido realmente verdadeiras aulas para mim. São instituições que primam pela integridade, pela idoneidade, a proteção ao mercado. E eu acho que nós temos, isso sim, que mudar a cultura de parte dos advogados e das empresas, no sentido de abandonar o caminho do litígio e seguir o caminho do diálogo. Eu vejo o mercado de arbitragem e a mediação como um mercado. Tem quem necessita desse serviço, são as empresas e as pessoas envolvidas em negócio. No nosso caso, porque somos especializados
em arbitragem e mediação empresarial. E vemos os escritórios de advocacia, os árbitros, as outras câmaras, e nós temos que competir, buscar recursos para cobrir nossas despesas. E o que eu percebo é que a geração de receita é lenta. Hoje nós vemos a Câncer-CBC vitoriosa, vemos uma Ciesp-Fiesp vitoriosa, a Camarb, a Fundação Getúlio Vargas e outras, porque há anos que eles vêm batendo nesse mercado, trilhando esse mercado. E nós vamos buscar nosso lugar nele. E gostaríamos, vamos dizer, o risco do investidor é muito grande. E esse risco é aumentado se nós mexemos na regra do jogo quando o jogo mal começou. Peço desculpa por ter estourado o tempo. Muito obrigado.